Nós vamos continuar a nossa série Andando com Cristo. Ela foi interrompida no domingo passado para a celebração da Ceia do Senhor. E tivemos um tempo muito abençoado, muito inspirador no domingo passado. Mas antes de começarmos a leitura do texto, eu quero contar um fato da minha infância. Vocês podem rir à vontade, eu sei que faz muito tempo. Mas eu fui criado num lar que era católico e praticante. Íamos à missa todos os domingos, participávamos de todas as festas religiosas. E eu aprendi muita coisa. Poderia ter, talvez, aprendido mais se os meus pais tivessem a oportunidade de estudar a palavra de Deus. E eu me lembrei nesta semana, na sexta-feira, eu fui comer um bife muito saboroso, e me lembrei que nesta ocasião, que nós chamamos de Quaresma, que vai do Carnaval até a Páscoa, lá na minha casa, nós não comíamos carne em todas as sextas-feiras. Não era só na Semana Santa, todas. E é claro que criança chega um momento que começa a perguntar, mas por quê? E eu comecei a ouvir algumas respostas que não me satisfizeram. Não pode comer porque Deus castiga se comer carne na sexta-feira. Não pode comer porque é sexta-feira, Jesus morreu numa sexta-feira, e se comer carne é como se estivesse comendo a carne de Cristo. E por aí vai. Infelizmente, meus pais não puderam colocar para mim. E eu não acho que seja ruim, não foi ruim, deixar de comer carne numa sexta-feira, se eu tivesse a plena consciência de que naquele dia nós estávamos nos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Por isso não estávamos comendo carne. Seria muito bom se eu tivesse ouvido isso. Outra prática, quando íamos passando pela Praça da Matriz, onde estava o templo da Igreja Católica, claro, não deixávamos de fazer o sinal da cruz. Quando entrava em campo, jogava futebol, fazia 3 vezes o sinal da cruz. E por que fazia 3 vezes o sinal da cruz? Porque senão Deus ia castigar. Porque senão estaria sujeito a alguma contusão, alguma machucadura. Que pena. Que pena que naquele tempo ninguém me disse. O sinal da cruz é importante. Não tomávamos refeição sem o sinal da cruz. Isso era importante, porque o sinal da cruz, a cruz é o símbolo maior do cristianismo. É a clara evidência de que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Então, por que não fazer? Mas não fazer para ser castigado, não é isso. Se eu fizesse 1 ou 2 vezes o sinal da cruz e entrasse em campo, não é isso. Infelizmente, só mais tarde eu vim a saber que não é o sinal da cruz que me livra de contusão, é Jesus Cristo que pode me livrar de contusão. Só Ele. Eu faço o sinal para me lembrar da minha identidade. Eu sou de Jesus. Aí sim, veja como tudo muda. E o que essa história da minha infância tem a ver com o nosso texto de hoje? Eu espero que vocês façam essa relação. Nós vamos continuar com a nossa série e vamos ler um texto que está no livro de Marcos, no capítulo 7, e nós vamos do versículo 1 até o 23. É um texto longo e chamo a sua atenção para que você se concentre nesse texto e que você perceba essa relação de práticas, de tradição, de regras, e Jesus vai falar justamente sobre isso. E quando se deu essa passagem,
O conflito de Jesus com os líderes religiosos não diminuía, muito pelo contrário, se acirrava cada vez mais. E Marcos vai relatar neste fragmento um incidente em que Jesus e os líderes discordavam acerca da purificação. Jesus não discordava dos líderes quanto à questão de que somos impuros diante de Deus. Não. Mas ele discordava quanto à forma dessa impureza, quanto ao modo de tratar essa impureza. Vamos ao texto de Marcos. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Terminada essa passagem, esse diálogo entre os fariseus e Jesus, Jesus convoca agora a multidão e vai desenvolver esse assunto com a multidão. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele, entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois disso, Jesus se reúne particularmente com seus discípulos. Vejam, depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação a respeito da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro
e tornam o homem impuro. Que o Senhor nos conduza neste tempo de meditação da sua palavra e fale ao coração de cada um de nós, de uma forma particular, como Ele sempre faz. E você, visitante, eu peço que o Senhor também dê uma bênção especial para você, porque eu sei que Ele tem a porção dEle para a sua vida nesta noite. Eu quero contextualizar para vocês entenderem o que está acontecendo. Os acusadores de Jesus, os fariseus e os mestres da lei ou escribas, como aparece em algumas versões. Eles eram, na verdade, a elite religiosa da época. Eram farejadores de heresia. Eram detetives religiosos. Se você começar a ler os evangelhos com atenção, você vai perceber que eles sempre estão próximos de Jesus, ouvindo, preparados para pegar alguma coisa que Jesus dissesse de uma forma indigna, para acusar Jesus, para matar Jesus, como fizeram mais tarde. Era essa a função deles. Eles estavam sempre prestes a acusar Jesus. Eram os guardiões da tradição judaica. O viver deles era controlado pelas práticas relativas às tradições dos líderes religiosos. Mas qual era a acusação que eles faziam? Fariseus e os mestres da lei estavam escandalizados porque os discípulos não se purificavam, porque não tinham se lavado antes da refeição, conforme ditava o cerimonial dos líderes religiosos, dos anciões, antes de comer. Agora, é bom que se diga, não se tratava de falta de higiene pessoal. Não que os discípulos não tivessem lavado as mãos antes de comer e não fossem higiênicos. Não é isso. Mas é que eles não tinham passado por todos aqueles rituais que os fariseus queriam que eles fizessem. Agora, na verdade, qual era a intenção dos fariseus quando eles estavam acusando os discípulos de não se purificarem conforme as tradições? Era atingir o mestre. Porque, afinal de contas, os discípulos são o espelho do mestre. Então, a intenção deles era clara. A intenção não era cuidar dos discípulos, exortar os discípulos, mas a intenção era acusar Jesus. Vejam, essa era, de fato, a intenção deles. E a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi clara. O zelo deles não tinha objetivo de preservar a palavra de Deus. Pelo contrário, era única e exclusivamente manter aquelas tradições vazias. Como curiosidade, a tradição dos anciões, a tradição dos rabinos, criou 613 decretos. Vocês se lembram, eram 10 mandamentos. Eles criaram 613 regras para seguir as 10. E outra curiosidade, dessas 613, 365 continham proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode. E 248 eram orientações positivas. Com isso eu chego à conclusão de que há neste fragmento um contraste entre a religiosidade vazia, a falsa espiritualidade e a verdadeira espiritualidade. Por isso eu posso dizer que a partir do texto, eu chego a essa conclusão, de que o andar com Cristo nos leva à verdadeira espiritualidade. E quando eu estou dizendo verdadeira espiritualidade, eu não estou dizendo que essa espiritualidade é da Igreja Batista da Borda do Campo. Não é isso. Eu estou dizendo que a verdadeira espiritualidade é de Jesus Cristo. Aquela que segue princípios e valores de Jesus Cristo.
Se a Igreja Batista Central de São Bernardo segue princípios e valores de Jesus Cristo, eles estão seguindo a verdadeira espiritualidade. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos querendo seguir a verdadeira espiritualidade. Então não é desta comunidade, mas é de Jesus Cristo. Por isso que eu posso chamar de verdadeira. E ao ler este texto, esse fragmento, eu posso encontrar pelo menos duas evidências da verdadeira espiritualidade: submissão à palavra de Deus e transformação interior. Vamos à primeira. A submissão da palavra de Deus. O ponto de partida para todo erro doutrinário é o mau entendimento da palavra. Os fariseus e os mestres da lei não entendiam que a salvação e a pureza espiritual não depende de regras, não depende de preceitos, regras, mas depende da misericórdia de Deus. Vem de lá, não vem daqui. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus de forma correta, quando não a interpretamos de forma adequada, corremos o risco sempre de fazermos interpretações equivocadas e distorcidas. E, especialmente, de não permitirmos que o Evangelho penetre o meu coração, o nosso coração. Em termos práticos, corremos o risco de não entendermos que pessoas são mais importantes do que regras, do que preceitos. O perigo das regras e tradições. E com isso, eu quero fazer uma ressalva. Eu não estou querendo dizer aqui que tradição é ruim, que seguir tradições é ruim. Não entendam isso, por favor. Eu não estou dizendo que seguir regras seja ruim. Nós temos que seguir regras o tempo todo. Isso é bom. Mas o perigo está em eu me tornar refém dessas regras e tradições. O perigo está em eu idolatrar regras e tradições. Eu colocar isso na frente de Deus. E era exatamente isso que os fariseus estavam fazendo. Aquela lista enorme de isto pode, aquilo não pode, e isso pode causar problemas. Por quê? Se você conhece a palavra de Deus, você não precisa de infindas regras do pode e não pode. Aqui na palavra de Deus, há boas práticas e há indicação de que nós estamos sujeitos a más práticas. Se eu conheço a palavra de Deus, eu não preciso de regras para saber o que eu posso e o que não posso fazer. Conhecendo os princípios e valores de Deus, eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso. Na palavra de Deus já está aqui. Eu não preciso de regras humanas para isso. Em outras palavras, Jesus estava deixando claro para os fariseus que a acusação deles não tinha sustentação na palavra de Deus, nas Escrituras. Não tinha, pois se tratava de regra humana. Você talvez conheça aquele que é o estereótipo, o tipo do crente ou do cristão. Talvez aquele que segue todas as regras, e seguir regras é bom, hein? Chega no horário, se chegar no horário é bom. Começar orando é bom. Talvez comece com uma música bem espiritual, também é bom. Mas não para por aí. É preciso ir mais fundo. Talvez essa pessoa que respeite regras, que chegue no horário, que comece orando com música espiritual, esteja com o coração endurecido. Não adiantou nada seguir regras. Então esse não é o estereótipo do crente. O estereótipo do crente, o tipo, é aquele que tem o coração humilde. Começa pelo coração humilde. Talvez você até conheça pessoas que ajam assim. A verdadeira espiritualidade não está ligada a essa obediência de regras,
mas é no andar com Cristo que eu chego à verdadeira espiritualidade. Ao andar com Cristo, eu conheço a vontade dele para a minha vida e não dou mais importância àquilo que não tem importância. É isso que Jesus estava dizendo para os fariseus. E como Jesus é didático, ele deu um exemplo prático. Você pode ver no seu texto, aí no versículo 8, um exemplo muito prático. Jesus disse aos fariseus que eles negligenciavam a palavra para se apegar às tradições de homens e distorcem a palavra de Deus. E o exemplo prático é a respeito de um costume, de uma tradição que havia naquela época chamada Corbã. Corbã significa dedicado a Deus, oferecido a Deus. E se empregava quando um homem resolvesse dedicar os seus bens à tesouraria do templo. Agora, por um acordo que eles faziam com os sacerdotes, eles dedicavam os bens ao templo, mas por outro lado, continuavam em vida usufruindo. Quer dizer, davam um jeitinho. O jeitinho não é só brasileiro, também era judeu. Eles davam um jeitinho. Era uma espécie de usufruto, porque na verdade se era dedicado a Deus, ele tinha que oferecer e abrir mão daqueles bens. Mas não, ele não abria mão. Ele continuava usufruindo. Depois que ele morresse, sim. Para vocês entenderem bem, um exemplo prático. Suponha a seguinte situação. Eu sou um homem de posses, tenho vários imóveis alugados, isso não é verdade, é uma ilustração. E suponha a seguinte situação, meu pai, por causa da crise, está passando por dificuldades e chega até mim e diz, Luiz, eu não posso mais pagar aluguel e preciso morar nos seus imóveis. Qual a minha resposta para ele? Pai, isso que o senhor me pede é impossível, porque o meu imóvel é corbã, é dedicado a Deus, eu não posso oferecer ao Senhor. E com isso, eu ficaria desobrigado, continuar recebendo os aluguéis, desfrutando, e meu pai passando necessidade. Era exatamente isso que acontecia. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo, que eles chegaram a ponto de anular, de invalidar um preceito infalível de Deus, por causa da sua tradição fraca e miserável. Eles deram um jeitinho de liberar os filhos avarentos da responsabilidade de cuidarem dos seus pais na velhice. Esses líderes proclamavam amar a Deus, mas não tinham amor pelos seus pais. De nada adiantavam os preceitos. Jesus deixa claro que a doutrina deles era a doutrina de homens e não de Deus. A doutrina da santidade estava embasada naquilo que o homem pode fazer com os seus rituais. E essa não vale nada. Não vale nada deixar de fazer isto ou deixar de fazer aquilo. Não se relacionar com outras pessoas que não fazem parte do grupo deles, como eles faziam. A observância de regras e preceitos não alivia o coração conturbado. Apenas vende uma ilusão de santidade. Ilusão de santidade. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque talvez vocês estejam pensando, aqueles judeus eram egoístas. Nós somos muito mais humanitários do que eles. Mas eu quero dizer que a história se repete. Eu quero dizer que não estamos livres disso. E eu quero lhes dar alguns exemplos. Você, líder, que tem responsabilidades aqui na comunidade, talvez você esteja tão envolvido aqui, que a sua esposa, os seus filhos, estão sendo deixados para trás.
Você não cuida dos seus filhos e da sua esposa com a desculpa de que você tem que se dedicar ao Senhor. É o mesmo que acontece com o Corbã. Não vale, não agrada a Deus. Talvez um outro exemplo, o exemplo do louvor. O Kleber sabe muito bem, a Fernanda que aí estão, durante o louvor, eu devo me concentrar no louvor, adorar o Senhor. Mas se eu estou sentado ali e vejo alguém entrando, um visitante, alguém desconhecido que está meio perdido, eu me levanto, vou até lá, recebo, dou um abraço e o conduzo até um lugar em que ele possa assentar. Talvez alguém vá me recriminar. O Luiz não para sentado, levanta até na hora do louvor, porque criamos regras. Criamos regras. Não se esqueça de que pessoa, gente, é mais importante do que regra. Talvez aqui na hora da intercessão, vocês são convocados. Venha até a frente, vamos orar. Mas e se você não levantar? Eu posso correr o risco de criar regras. Meu irmão, se você não levantar, você não vai ser abençoado. Deus não vai ouvir a sua oração. Seria mentira da minha parte isso. Claro, você quer se levantar na hora da intercessão via na frente? Ótimo. Você não quer, às vezes está com vergonha, às vezes não quer levantar. Porque não é o levantar do seu lugar e vir à frente que vai agradar a Deus, é o seu coração, como está o seu coração. Porque não adianta você ficar aqui na frente, mas é como se estivesse sentado. O mesmo ocorre com a celebração da ceia do Senhor. Nós aqui celebramos todo o primeiro domingo. Ah, mas precisa ser todo o primeiro domingo? E se fosse no último? É pecado. Não. Jesus não disse isso. Ah, e se nós celebrarmos no domingo e no outro domingo também? Ah, não pode, porque tem que ser no primeiro domingo. Não, nós estamos criando regras humanas. O que Jesus disse é para celebrar a ceia frequentemente. Não disse se é no primeiro, no último, ou nem se pode ser no domingo, podem ser dois. Criando regras para impedir a ação de Jesus na minha vida. Hoje de manhã, eu estava orando e intercedendo pelo nosso país. E às vezes eu gosto de orar ajoelhado. Ah, mas se você não orar ajoelhado, a sua oração não chega aos céus. Mentira. Jesus não vai olhar se você está ajoelhado ou em pé, ou sentado. Ah, eu oro quando eu já estou deitado. Nenhum problema. Nenhum problema. Eu não posso criar regras de que sempre eu tenho que orar ajoelhado. Se eu não orar ajoelhado, Deus não ouve a minha oração. Não é verdade. Não é verdade. O que Deus olha não é se eu estou de joelhos, se eu estou sentado, se eu estou no carro. Ah, no banheiro não posso orar? Pode sim. Pode, porque Jesus vai olhar o seu coração. É o coração que ele sonda. E é isso que Jesus estava querendo dizer para os fariseus. E logo em seguida, ele começa a explicar para a multidão e depois particularmente para os seus discípulos. No versículo 17, você percebe claramente, aliás, 14 e 15, você percebe que Jesus convoca a multidão e começa a falar do tema dos alimentos puros e impuros, que era uma prática comum naquela época. Ele vai utilizar esse tema para mostrar que a verdadeira espiritualidade não é ritual, não é cerimonial, mas procede da sinceridade do coração. Não é o que o homem coloca na boca, mas aquilo que sai da boca que vai tornar agradável ou não ao Senhor. A pureza que agrada a Deus
tem a ver com o coração, não com o estômago. Não com o estômago. A lição de Jesus é esta: a ênfase deve ser o coração, deve estar na essência. Rituais não podem, de novo, valer mais do que pessoas. Regras não estão acima do coração, porque o mal procede do coração. E quando Jesus começa a explicar no versículo 17 para os discípulos, Jesus aponta o coração como fonte dos sentimentos, das aspirações, dos pensamentos, das ações do homem. Jesus não tinha ilusões sobre a natureza humana. Ele vai ao cerne da questão, ele vai ao ponto-chave, citando pecados e afirmando claramente que a contaminação que vai interferir na comunhão com Deus tem origem aqui dentro. É com as nossas motivações que nós devemos nos preocupar. São os nossos desejos mais íntimos, aquilo que talvez nem o seu parceiro saiba, sua parceira saiba. É isso que vai nos revelar a real espiritualidade. O problema está no egocentrismo do meu coração. E eu posso dizer que o inimigo mora dentro de mim. Esse é o nosso grande desafio. O inimigo está aqui dentro, a minha natureza pecaminosa. E é isso que Jesus estava dizendo. Alguém que tem um comportamento exemplar, mas o seu coração está contaminado, não vai agradar a Deus. Repare no versículo 21, Jesus cita 12 pecados que brotam do coração. Os 6 primeiros estão no plural e indicam as más ações. Os outros 6 no singular e indicam o estado do coração, do direcionamento maligno, bem como as palavras relacionadas a essas ações. No versículo 20, não sei como está na sua tradução, maus pensamentos ou maus desígnios. O termo grego é bastante interessante, existe até em português, dialogismo. É um diálogo interior. Eu penso que não acontece só comigo, que deve acontecer com muitos de vocês. Nós travamos diálogos aqui no íntimo. Uma pessoa está quase sempre dialogando consigo mesma, arrazoando, cogitando, deliberando, maquinando o mal. Maquinando o mal. A maldade, ela não me assalta assim de repente. Ela não chega aí, de repente eu pratico mal, eu peco. Não é assim. Eu sei que não é assim, porque começa aqui, ou aqui. E aí o que vai acontecendo? Eu vou alimentando essa maldade no meu coração. Eu dou alimento para ela, nutro, vou dando vida ao pecado nos meus pensamentos. E vai crescendo, vai se tornando o meu monstro. Como diz Tiago, vai havendo toda uma gestação do pecado. Começa aqui dentro. Talvez já tenha acontecido com você, aquela pessoa que não tratou bem, que não, que tenha feito talvez uma maldade. E aí você começa a imaginar. Eu começo até a criar diálogos que eu vou ter com ela. Ela vai ouvir poucas e boas. E começo a imaginar o que eu vou falar com ela. Eu estou dando alimento ao meu pecado, está brotando aqui. É disso que ele está falando. É disso. Está aqui dentro. Foi exatamente aquilo que aconteceu no domingo passado, aqui em cima. Muitos de vocês talvez repararam. Eu subi aqui para falar sobre ofertas no domingo passado. E cheguei aqui com uma má atitude, reclamando com Deus. Nós só tivemos 82%, e comecei com infelizmente, mas logo a ação do Espírito Santo me mostrou claramente, foi uma pancada na minha cabeça, no meu coração. Luiz,
Você está murmurando. Você está sendo ingrato. Deus deu para a igreja 82%. Foi isso que Ele deu. Tenha o coração grato. Não seja ingrato, não murmure, não reclame. Talvez não ficar satisfeito, mas buscar. O que Deus quer com isso? Talvez mais oração, mais busca do Senhor. Talvez Deus queira quebrantar aqueles que têm e não contribuem, ou podem contribuir mais. Mas eu reclamar com Deus, que má atitude aqui na frente de vocês. É isso, estava brotando, alimentando. Ainda bem que eu parei de dar mamadeira para esse pecado. É assim, nós somos chamados a isso. E a grande pergunta, qual a solução? Qual a solução para tudo isso, já que o inimigo mora aqui dentro? Qual a solução? É simples, bem simples. É a misericórdia de Deus. Não é por regras, não é por seguir tradição, não é isto pode, aquilo não pode, não é isso. É a misericórdia de Deus. Vejam Efésios 2. Não é pelas minhas obras, é pela graça, unicamente a graça do Senhor. Nem a religião, nem os rituais podem me livrar do meu egoísmo. Eles não fortalecem nem mudam o meu coração, pois é algo que vem de fora. É algo que vem de fora. Só a ação do Espírito Santo pode mudar o meu coração egoísta. Só. E aí eu tenho que pedir. Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele é tão misericordioso que Ele atende. Eu quero citar Jeremias 2:22. Versículo terrível esse. Jeremias 2:22. Quando ele diz, é Deus falando, mesmo que você se lave com soda, e aí é soda cáustica, né? Se lave com soda e muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. Nada do que eu faço pode trazer pureza diante do Senhor. É Ele quem me torna puro. É claro que eu sou chamado a isso. Eu sou chamado a colocar um breque nos meus maus desígnios, nos meus maus pensamentos. Eu sou chamado a ser obediente àquilo que está na palavra do Senhor. Eu sou chamado a dar ouvidos às exortações da palavra do Senhor. Isso sim. Mas não é pelas regras, pelas tradições que eu posso fazer isso. Eu sou chamado a ter uma renovação da minha mente. Mudar a minha mente. A verdadeira espiritualidade, aquela que vem de Jesus Cristo, não nos deixa cegos acerca da nossa própria realidade. Ela não cria a fantasia de uma santidade inexistente para sermos elogiados pelas pessoas. Ele chega no horário, ele começa orando, só isso. Não é isso. A verdadeira espiritualidade submete o coração à autoridade da palavra de Deus. E essa sim, revela a minha realidade, como eu sou, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso mudar, as transformações que eu preciso na minha vida. Ela me confronta. Mas ela não me abate. Ela me anima. Ela me leva para frente. Vocês não sabem como eu saí daqui à noite, depois aliviado. Depois de reconhecer o meu pecado, vem um alívio, esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me alertou. Isso é bom, isso me dá esperança, isso me dá ânimo para seguir em frente, porque eu tenho o privilégio do Espírito Santo na minha vida. E essa é a ação do Pai, que nos leva à eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra que nos confronta,
a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos dá a direção, mas a tua palavra que nos anima, que nos dá esperança. Ó Deus, que bom que é isso, ter a sua palavra, Deus, conhecer mais da tua palavra. Deus, livra-nos, Senhor, de fazermos regras para a nossa vida, regras que não levam a nada. Livra-nos disso, Deus, de ficarmos preocupados com aquilo que não tem importância. Deus, ajuda-nos a voltar-nos para aquilo que é importante na minha vida espiritual. Livra-nos, Senhor, da religiosidade vazia que nos cerca, que nos prepara tantas armadilhas. Livra-nos disso, Deus. E ajuda-nos, Senhor, a termos sempre na nossa mente, como verdadeiro espelho, a verdadeira espiritualidade, aquela que vem de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.